Boa noite, torcida tricolor. Aqui é Ney do canal Flumimendel. Hoje é sexta-feira, feriado. A galera de molho aí nessa data FIFA, sem assunto, sem comentários sobre os jogos, sobre as decisões que o Fluminense vão ter pela frente, né? E aí a gente começa a falar qualquer coisa. Fala de SAF, fala de jogador que vai sair, jogador que vai chegar. Começa a surgir assunto de tudo quanto é lugar, né, galera? E aí a gente não tem o que falar e cospe aqui pra vocês. Só que já deu no saco. Eu acho que o Fluminense tem que focar agora no jogo, na decisão que ele vai ter pela frente contra o Fortaleza, que vai ser uma pedreira, vai ser uma decisão, porque o Fluminense precisa vencer para se distanciar da zona do rebaixamento. E o Fortaleza precisa vencer porque está brigando pelo título. Então não vai ter moleza não, galera. Vai ser 22 jogadores com fome da bola, com fome de gol. E eu preciso que a torcida, quem pode ir ao Maracanã, que não é o meu caso, eu estou com essa hérnia, não estou podendo ir ao estádio, mas a galera que pode ir ao estádio, vamos encher o estádio, vamos empurrar esse time, né? Esse time precisa da galera, da torcida. Esse time sem a torcida não é nada, a gente já viu isso. Se com a torcida é difícil, imagina sem a torcida, galera. Então a galera que puder, os jovens que puderem ir ao Maraca, as famílias que puderem ir ao Maraca, vamos empurrar o Fluminense, gente. Está acabando o campeonato, faltam só 5 jogos. É a hora da torcida mostrar o seu valor. Ano que vem vai ser outra história. Aí vai começar aquela história de contratações, de jogador que vai embora, da SAF que pode chegar. E aí a gente deixa essa história para o ano que vem. Vamos focar agora nessa decisão que o Fluminense tem pela frente, né? Entre os jogos decisivos, a gente vai ter o Fortaleza no Maraca, a gente vai ter o Criciúma no Maracanã e o Cuiabá no Maracanã. Quem pensa que o Criciúma e o Cuiabá é molinho, é mamão com açúcar, não é não. Porque o Botafogo, que é o atual líder do campeonato, tropeçou nos 2 times aqui no Rio de Janeiro. Então, não vai ser moleza, tá? O Fluminense precisa se impor, jogar como se estivesse disputando uma final, né, em todos os jogos, para poder se manter na elite, tá? Porque se entrar com salto alto, tentando dar de letrinha, calcanhar, e não focar na vitória, não pressionar o adversário para conseguir a vitória, não vai conseguir, tá? Pra vocês terem uma ideia, o Botafogo chutou 26 vezes contra o Cuiabá e não conseguiu alcançar o gol, não conseguiu chegar ao gol. Então, você imagina um time do Fluminense que toca e quase não chuta, o drama que vai ser, né? Vou falar de outro assunto, galera. Esse assunto a gente pode falar mesmo ainda não estando na época, né? O jogador Marquinhos é um jogador que deu bom no Fluminense, pelo menos eu gostei do Marquinhos em alguns jogos. Mostrou qualidade, mostrou desenvoltura ali pela ponta direita. É um jogador que chuta muito a gol, já fez gols ali com a perna esquerda. É canhoto, mas ele joga muito pela direita, na posição que de repente o Arias vai deixar em branco, porque o Arias vai embora, seja para a Europa ou não. Então o Marquinhos pode ocupar aquela área ali. É um jogador que puxa muito para o pé esquerdo e chuta bem. E é um jogador que está emprestado ao Fluminense pelo Arsenal. O contrato de empréstimo dele termina agora em dezembro. E se eu fosse o Fluminense, eu tentava renovar esse vínculo. Uma vez que o Fluminense não vai poder exercer o poder de compra, pois é um jogador caro. O seu passe vale 12 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais. O Fluminense não vai injetar esse dinheiro agora no Marquinhos. Então, pelo menos ele poderia já estar conversando com o Arsenal para tentar uma prorrogação desse empréstimo por mais um ano, né? É um jogador que vale a pena, né? De tantas porcarias que o Fluminense trouxe, esse merecia ficar pelo menos por mais uma temporada. O Fluminense tem uma decisão, como eu já falei, contra o Fortaleza, no dia 22/11, sexta-feira, no Maracanã, pela 34ª rodada. Então, o Fluminense precisa da vitória para chegar aos 40 pontos e respirar fora da zona do rebaixamento, né? E poderemos ter a volta de 2 jogadores para esse jogo, jogadores importantes, que é o Thiago Santos, que vai fazer dupla ali com o Thiago Silva na zaga, e o Serna, Kevin Serna, que volta para a esquerda,
para a ponta esquerda e deve ser titular. É um jogador rápido, que puxa muito bem o contra-ataque. O Keno também é um bom jogador, mas não é como o Serna. O Serna é um jogador vertical. Ele parte rápido com a bola em direção ao gol. E é isso que a gente precisa, né? O Keno pode entrar no segundo tempo, ou no lugar do Serna, ou até no lugar do Marquinhos, de repente pela direita, não sei. O time do Fortaleza é um bom time, né? Ele tem uma zaga forte, ele tem um meio campo rápido e habilidoso, e ele tem um ataque super perigoso. Então, muito cuidado com o time do Fortaleza, não vai ser fácil. O Fluminense tem que ter muito cuidado com o Moisés pela direita, pela esquerda. E tem que ter cuidado também que o Vojvoda conhece muito bem o Fluminense, e com certeza ele vai armar alguma arapuca para o Mano Menezes. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando o Fortaleza roubar a bola do Fluminense. Fatalmente eles vão ligar os contra-ataques pelas pontas, e os laterais, o Samuel Xavier e o Diogo Barbosa, me causam uma certa apreensão, né? São dois jogadores que estão jogando abaixo do que jogavam no ano passado e estão preocupando bastante a torcida. Então o cuidado vai ter que ser redobrado ali pela cabeça de área. Os volantes vão ter que ter uma atenção especial na cobertura do Samuel Xavier e do Diogo Barbosa também, tá? Gente, tá longe ainda do jogo, falta uma semana, mas eu queria pedir a vocês força e ajuda ao Fluminense nessa hora. Vamos lotar o Maraca, vamos gritar Nense, vamos empurrar esse time para mais uma vitória. Valeu, galera, conto com vocês, como conto com vocês também que gostam do canal. Se inscrevam, não paga nada, é só clicar aí, se inscrever e deixa o like, que é muito importante o like pro canal, tá bom? Abraço a todos, saudações tricolores, e amanhã a gente está aqui novamente falando de Fluminense. Abraço, galera, fiquem com Deus.